bom dia a todos. Com grande satisfação aí que retomamos o nosso ciclo de debates, a harmonização das relações de consumo, a necessária superação de uma visão adversarial. E hoje conta com o seu terceiro evento. Já tivemos 2 eventos, o primeiro foi no dia 7, depois no dia 14, e hoje, então, nós vamos tratar do superendividamento, projeto de lei 3515 de 2015. Para quem não conhece, trata-se de um projeto de relevante importância, que até para os desavisados poderia sugerir aí alguma coisa em torno de um projeto de caráter paternalista, socorrer endividados temerários. Na verdade, não é isso. O projeto é muito bem feito, é bastante amplo, trata de várias questões, trata na sua porção preventiva da contratação de crédito inadvertida, né? Grande problema atual para quem atua na defesa do consumidor, vulneráveis, e as facilidades da contratação virtual hoje em dia, né? Sem a informação pertinente, faz com que muitos empréstimos, muitos créditos sejam contraídos sem a devida informação e reflexão por parte do consumidor. E também trabalha com outra vertente, cria mecanismos de solução de dívidas, né, muito mais eficientes que a judicialização em massa, né, que é o que nós estamos experimentando ao longo dos tempos. Um projeto que, além de tudo, obviamente, redundará em um ambiente econômico mais saudável, que a todos interessa, especialmente em tempos de pós-pandemia. Mais consumidores no mercado, conscientes e bem informados, é o que nós almejamos, principalmente dentro dessas perspectivas que não são muito favoráveis na questão de ambiente econômico pós-pandemia. As projeções são de que realmente teremos um ambiente econômico bastante debilitado, e nada melhor do que discutamos hoje, então, aqui esse projeto da pandemia. E a presença dos nossos convidados, ninguém melhor do que eles, para que possamos, então, fazer uma abordagem mais aprofundada sobre o tema. Eu conto novamente aqui com o colega e parceiro de ciclo de debates, o professor César Santolin, professor nos cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado, economista, mestre e doutor em Direito, pós-doutorado na Universidade de Lisboa e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor Santolin. Bom dia, doutor Gustavo, bom dia, professora Cláudia, bom dia, Rafael, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. É realmente com muita alegria que damos sequência a esse evento, que já vem na sua terceira realização, e hoje, como o doutor Gustavo já assinalou, tratando de tema, como foram os anteriores, da mais alta relevância e atualidade, e para minha alegria hoje também com a presença de 2 queridos colegas e amigos, professores da Faculdade de Direito da URGS, professores do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que, a rigor, até dispensam apresentações, mas eu tenho certeza que o doutor Gustavo se encarregará agora de fazer uma pequena síntese do currículo dos nossos palestrantes, lembrando que, obviamente, essa é uma versão resumida, porque a presença desses 2 ilustres juristas no cenário nacional tomaria praticamente todo o nosso tempo, e como pretendemos respeitar o tempo que está previsto, ou seja, concluir esse evento às 11h30, e não queremos também permitir que os nossos ouvintes, nossos espectadores percam qualquer tempo, qualquer minuto de oportunidade de ouvir os nossos palestrantes. Doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Como o professor César já adiantou, os nossos convidados de hoje são extremamente qualificados, reconhecidos no mundo jurídico, e nós vamos fazer aqui, até por uma questão de protocolo, vamos fazer um breve resumo, então, da qualificação de ambos. O nosso ciclo hoje inicia pela palestra do professor Rafael Dresch,
que é professor da faculdade do programa de pós-graduação em Direito da URGS, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal também, doutor em Direito pela PUC, com estágio doutoral na Universidade de Edimburgo, pós-doutor pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, advogado sócio da Colon, Dresch e Mazina Advogados. Na sequência, nós vamos ouvir a professora Cláudia Lima Marques, que já é uma grife do nosso meio jurídico, né, nacionalmente e internacionalmente conhecida. Temos a grande honra de contar com a presença dela aqui para nosso deleite, a professora Cláudia Lima Marques, que é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, da URGS, diretora do Centro de Estudos de Direito Europeu e Alemão, presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado na Universidade de Tübingen, na Alemanha, doutorado em Direito na Universidade de Heidelberg, na Alemanha também, diretora da Revista de Direito do Consumidor e ex-presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Bem, sem mais delongas, eu antes de passar a palavra aos nossos convidados, lembraria da nossa metodologia. Estão previstos em torno de 25 minutos para cada palestrante, para sua manifestação inicial. Depois nós temos um tempo reservado para perguntas dos nossos espectadores, em torno de 30 minutos. Até aproveito e faço um apelo, até pela experiência que nós tivemos aí nos últimos 2 eventos, fazer um apelo para que os nossos participantes aí pela internet possam fazer as perguntas com alguma antecedência. A gente tem percebido que nos outros eventos as perguntas têm ingressado a destempo, no finalzinho do evento, e isso, infelizmente, impossibilita que nossos palestrantes possam, então, respondê-las. Também lembro que o nosso evento vai ficar gravado nas plataformas do Ministério Público, do CEAF, e também no canal que foi criado pelo Calcom do Consumidor. Então, vamos iniciar o nosso evento. Passo a palavra, então, ao professor Rafael Dresch. Tem a palavra, professor. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de apresentação desse seminário, doutor Gustavo, a professora Santolin, professora Cláudia. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, né, tratando de um tema tão importante nos dias atuais, que é o tema do superendividamento. Principalmente por ser no Ministério Público, né? Eu comecei minha trajetória profissional, de certa forma, como estagiário no Ministério Público. Quase 2 anos, né, atuei como estagiário e tenho um carinho, né, desde então, por essa instituição, né, que ajudou a me formar, de certa forma. Eu acabei seguindo pela advocacia e pela docência, mas certamente essa experiência contribuiu muito para a minha formação. Então, realmente é uma satisfação poder compartilhar com vocês esse evento, a convite do Dr. Gustavo, do professor Santolin, e com, né, a presença da minha professora, né, minha primeira orientadora, a professora Cláudia Lima Marques, que, como já foi dito, é certamente a pessoa que mais conhece do tema no Brasil, ou uma das que mais conhece esse tema, e com isso eu tenho uma responsabilidade extra, né? Mas para atender, de certa forma, esse desafio, né, que me foi apresentado, principalmente pelo professor Santolin, eu segui uma estratégia complementar. E essa estratégia complementar, ela deixa para a apresentação da professora Cláudia, né, que realmente conhece o PL 3515 de uma maneira muito aprofundada, né? Conhece o histórico nos seus detalhes, conhece o que se discute em termos políticos também nessa aprovação, né? E vai poder apresentar esse tema com rigor, né, e precisão certamente superior ao meu. Eu vou tangenciar as questões do PL, e vou buscar enfocar, né,
algumas questões que estão relacionadas ao superendividamento, mas que não são especificamente objeto do PL 3515. Tá? Eu vou buscar enfocar 2 temas, a regulação, principalmente a partir de insights da análise econômica comportamental, né? Algumas gotas, como eu chamo de análise econômica comportamental, que trazem uma certa reflexão. Tá? O meu objetivo aqui é apresentar algumas reflexões sobre o tema. Então, alguns dos pontos que serão apresentados estarão vinculados à questão da regulação a partir dessa compreensão da análise econômica comportamental. E, por fim, também algumas reflexões sobre o problema do superendividamento a partir de uma questão concorrencial no Brasil, que me parece que contribui, né, para a situação, né, que nós temos hoje, né? De certa forma eu apresento aqui no slide essa situação que se agrava no momento de pandemia, que é o do superendividamento geral da população. Tá? E a concentração no mercado bancário, sobretudo, pode ser, né, isso é apontado por muitos, como um dos fatores, se não determinante, um dos fatores que podem estar contribuindo para essa situação de superendividamento. Então, de forma bem simples, eu inicio contextualizando essas questões que envolvem o superendividamento para depois apresentar algumas reflexões sobre regulação e sobre concorrência. Tá? Basicamente, essa é a minha análise aqui com vocês hoje. Tá? E para isso, a gente pode começar apresentando o quadro atual em que nós vivemos de superendividamento. Então, uma pesquisa recente, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, pelo PEIC, né, de fevereiro agora de 2020, ou seja, antes da pandemia, certamente esses dados estão agravados, né, aponta e revela, né, que um percentual de 65% das famílias relata que estão em débitos, né, em aberto, né, débitos atrasados, vamos dizer assim. E, né, o percentual de famílias que se julga superendividada, que se entende, né, como superendividada, que se declaram como superendividada, aumentou de 14,5% em janeiro, né, para 15% das famílias em fevereiro. Isso pré-pandemia. Então, realmente, a situação, eu não encontrei, pelo menos, os dados sobre essa situação no momento atual, no momento de pandemia, mas nós podemos, né, tomar por base que a situação se agravou. Tá? Não tenho esses dados, mas eu acho que nós podemos considerar que a situação atual ela está agravada de superendividamento. Bom, nesse contexto, né, que já é histórico, não é só do momento de pandemia, como nós estamos mencionando, isso vem já de anos. A questão da disciplina do superendividamento, né, da alteração, da reforma do Código de Defesa do Consumidor, ela já vem sendo debatida pelo menos desde 2010, ou antes ainda na academia, né, a questão do superendividamento. A professora Cláudia certamente vai poder apresentar isso com maior riqueza, mas as discussões que envolvem essa alteração do Código de Defesa do Consumidor, a partir de 2010, certamente elas estão presentes no Congresso e, de alguma forma, elas chegaram ao PL 3515, que é de 2015, né, a partir de alteração de PLs anteriores, e, de forma bem resumida, que depois a professora Cláudia pode também apresentar melhor, me parece que tem 2 frentes, né, esse projeto de lei. Né? O primeiro, o direito à informação, né, garantir informação ao consumidor para que ele possa realmente evitar situações de superendividamento. Né? Então, um reforço dessa necessidade do direito à informação, considerando a assimetria de informação, característica da relação de consumo. Né? Me parece que é uma medida adequada que o projeto apresenta, né, nos seus dispositivos. E a segunda parte, vamos dizer assim, que talvez seja a parte mais efetiva,
em termos de tratamento das patologias que decorrem do superendividamento, nós temos instrumentos de resgate do consumidor, né? Eu diria de resgate, para não usar outros termos, né? E esses instrumentos de resgate, eles basicamente estão voltados para um plano de pagamento em bloco, né? E aqui até busquei essa terminologia do pagamento em bloco de uma entrevista da professora Cláudia Lima Marques para o Conjuro, recente, né? Então, para o consumidor de boa-fé, com a garantia do mínimo existencial. Tá? Primeiro, de uma forma negociada, mas não havendo êxito na negociação, então, um acordo, né, não havendo êxito no acordo, então se estabelece esse plano de forma compulsória. Então, de forma bem resumida, nós teríamos essas características no projeto. Como eu disse, não vai ser o meu foco aqui de análise, mas pela minha compreensão, são esses os pilares do projeto 3515. Alguns analistas, né, que também tratam do projeto, né, e da questão do superendividamento, referem que nós acabamos adotando um modelo próximo ao modelo francês, né, que é um modelo focado no pagamento, né, de uma forma centrada na boa-fé, na garantia do mínimo existencial. Seguimos um modelo francês para a disciplina do superendividamento, e não exatamente o modelo americano. O modelo americano é um modelo que se foca mais no perdão das dívidas, não é exatamente o que o projeto estabelece no Brasil, como uma forma de garantia de uma segunda chance ao consumidor, mas mais do que isso, né, um foco na reintegração desses consumidores no mercado, o que para os americanos é sempre um foco importante, né, na medida em que a preocupação, né, dessa disciplina do consumidor, ela está muito atrelada à disciplina do direito econômico e do direito concorrencial. O direito do consumidor surge nos Estados Unidos desde do famoso discurso de Kennedy, né, ao Congresso americano, que é um marco no direito do consumidor, surge vinculado ao direito da concorrência, como um dos pilares, né? Então, essa reintegração dos consumidores superendividados no mercado é um fator importante e determinante no modelo americano. Tá? Bom, feita essa contextualização, então eu passo para algumas gotas de direito e economia comportamental, e faço isso com certo receio aqui, porque estou diante de um dos maiores especialistas no Brasil sobre o tema, o professor Santolin, com quem aprendo sobre esse tema, e por isso a referência às gotas de direito e economia comportamental, né? Não vou aprofundar aqui, até porque nós não teríamos o tempo necessário, mas a partir de certos estudos, como, por exemplo, o do professor Susten, né, K. Susten, eu vou apresentar algumas reflexões que estudos nos Estados Unidos trazem para a questão do endividamento dos consumidores nos Estados Unidos, num contexto mais favorável aos consumidores que o contexto brasileiro, mas que acabam demonstrando que nós podemos pensar essa questão do endividamento, ou superendividamento do consumidor, a partir de características da ação do consumidor no mercado. Tá? Bom, então essas reflexões sobre análise econômica comportamental, para a gente contextualizar um pouco isso, a análise econômica comportamental ela parte de um pressuposto um pouco diferente, né, vamos dizer assim, com uma certa correção das análises neoclássicas, podemos dizer assim, econômicas. Tá? Por quê? Porque ela compreende um pressuposto da análise, que é o da racionalidade do consumidor, de uma forma diferente. Tá? Essa premissa é a de que a racionalidade, não só do consumidor, dos agentes econômicos no mercado, ela é limitada. Então, aquela premissa
de que o agente age de forma racional, sempre voltado para o seu bem-estar, né, buscando maximizar o seu bem-estar, ela é relativizada por essa limitação de racionalidade na compreensão desse agente econômico, no nosso caso aqui mais especificamente do consumidor. Então se compreende que o agente econômico, e no nosso caso o consumidor, ele não age tão racionalmente assim quando atua no mercado. E, portanto, em decorrência dessa limitação de responsabilidade, falhas de mercado podem acontecer. E essas falhas de mercado, essa limitação de racionalidade, elas decorrem principalmente de duas características dessa atuação, que é a de atuar através de vieses, né, de desvios, né, na análise racional, e de heurísticas, né, de atalhos. Dito isso, né, a partir desses estudos que eu mencionei, né, como, por exemplo, da obra do professor Susten, os autores da análise econômica comportamental, eles verificaram alguns vieses que acabam afetando a atuação dos consumidores ao tomar empréstimos no mercado. O foco de muitos estudos é o estudo do cartão de crédito, né? A contratação de empréstimos via cartão de crédito nos Estados Unidos. Então, nós temos que fazer esse recorte, né? As análises feitas, que eu acabei utilizando aqui como base, são feitas nos Estados Unidos e principalmente no mercado de cartão de crédito. Tá? Mas que, de alguma forma, podem nos ajudar a pensar também essas questões num mercado bem mais complexo, como o mercado brasileiro, né, e mais difícil para a atuação do consumidor. Tá? Então, quais são as conclusões que esses autores acabam chegando em relação aos empréstimos, né, que são tomados pelos consumidores? Em relação aos vieses, aos possíveis desvios de racionalidade na atuação do consumidor. Primeiro, né, o autocontrole imperfeito. Né? Os vieses que podem se estabelecer seriam no sentido de que muitas vezes o consumidor, na sua atuação, né, e o autocontrole imperfeito ele leva a isso, os consumidores, os agentes econômicos, ao tomar empréstimos no mercado, eles não conseguem controlar efetivamente as suas ações a partir de uma visão racional, vamos dizer assim. Né? Seus desejos, seus impulsos acabam sendo determinantes para a sua tomada de decisão, e com isso, né, a sua atuação acaba sendo determinada, né, de uma forma não racional. Um outro viés que é analisado, né, nesses estudos é o do desconto hiperbólico. Né? Aqui é uma característica que pode estar presente nos agentes econômicos em geral, mas que, no caso dos consumidores ao tomar empréstimos, fica ressaltada esse possível viés, né, de atuação dos consumidores. O que seria isso? Quando se faz um parcelamento, por exemplo, há uma tendência natural a desconsiderar o valor que vai estar se devendo no futuro, né? Se desconsidera o fator tempo e se dá um menor peso, né, a esses débitos futuros do que deveria. Né? Isso também acaba limitando a atuação e a racionalidade na tomada de empréstimos. Um outro fator é o empréstimo fragmentado, né? A tendência a fragmentar o empréstimo, aquilo que se faz, que se fala, né, inclusive de uma forma não especificamente científica, né, que o consumidor ele pensa enquanto cabe a parcela que cabe no mês dele, né, e não exatamente no valor final que ele vai pagar, né, no tamanho total do seu débito, mas apenas na parcela que ele paga, e se aquela parcela encaixa no salário dele do mês, ou na renda dele mensal. Né? Isso acaba determinando sistematicamente uma situação que subestima a probabilidade das consequências negativas dessa tomada de empréstimo. Tá? Então, são alguns dos fatores que essas análises apresentam como limitadores de racionalidade da atuação do consumidor
no mercado que acabam levando esse consumidor, muitas vezes, à situação de superendividamento. Tá? Bom, essas limitações de racionalidade, por sua vez, elas são incentivadas, de alguma forma, por algumas práticas que são questionáveis no mercado. Tá? Que deveriam ser analisadas e, em algumas situações, reguladas. Tá? Como taxas promocionais, taxas anuais zero, né? Cartão de crédito, quando a gente verifica, né, que se oferta ao consumidor taxa zero, né, para uso do cartão de crédito, ou mesmo se envia um cartão de crédito, hoje não mais, né, não vejo mais essa prática, mas era bem comum algum tempo atrás, né, o consumidor nem requisitava o cartão de crédito, quando via, recebia na sua casa o cartão de crédito, né, e aí no momento que usava uma vez, passava a ter uma série de débitos em relação a isso, que não necessariamente ele estava ciente, né, sobre essas práticas. Eu acho que essa situação se solucionou pela regulação, mas algumas práticas que são adotadas nesse mercado, né, sobretudo o cartão de crédito, que é o mais grave, vamos dizer assim, e no cheque especial, né, acabam de alguma forma, incrementando aquelas possíveis falhas que se apresentam na atuação dos consumidores em termos de racionalidade. Outras práticas que os americanos apontam que podem incentivar esse tipo de limitação são os programas de recompensa, né? E aqui algumas exemplificativas, tá? Para a gente entender como isso pode ser incentivado nesse mercado. Bom, uma outra constatação que não vem apenas da análise econômica comportamental, isso já vem de estudos anteriores, desde a década de 80, é que os americanos, né, e os economistas, principalmente, apontam como rigidez da taxa de juros. Né? E eu acho que o Brasil, hoje, ele é um grande exemplo de que essa característica realmente deve ser correta, né? Porque o que esses estudos eles concluem? Que as taxas de juros são rígidas, né? Ou seja, elas não respondem às mudanças nos custos de oportunidade do capital. Então não adianta, não tem uma repercussão muito grande reduzir, né, os custos de captação dos agentes financeiros, porque isso não vai afetar, não vai determinar uma alteração significativa na taxa de juros que é ofertada ao consumidor. Tá? E o que nós vemos hoje no Brasil? Né? Depois a gente vai falar um pouco disso na questão da concorrência também. Nós verificamos que no Brasil a Selic, né, está num patamar, o seu menor patamar histórico, e as taxas de juros, né, não reduziram, se reduziram muito pouco. Tá? Então, estudos econômicos já apontavam essa característica, né, da rigidez da taxa de juros há décadas. Tá? E, de alguma forma, no Brasil, a gente pode notar que essa compreensão ela deve estar correta, né? Porque, realmente, a nossa inflação, nós tivemos deflação, né? Agora o mês de junho, eu acho, ou maio, foi um mês de deflação, né? Ou seja, não podemos culpar a inflação pela alta taxa de juros. Não podemos também culpar o custo de captação no mercado, porque a taxa Selic está no patamar menor histórico, e as taxas de juros ao consumidor, elas se mantêm num patamar semelhante ao que nós tínhamos antes. Então, né, parece que é uma situação que realmente agrava, né, essa condição de tomadas de empréstimos no mercado. Bom, e a regulação pelo Banco Central? Né? Será que nós tivemos uma regulação voltada para essas questões que envolvem os limites de racionalidade do consumidor de uma forma efetiva? Será que nós conseguimos realizar isso no Brasil de maneira a proteger esses consumidores que, em decorrência da sua vulnerabilidade, em decorrência da assimetria de informação,
atuam, né, no mercado brasileiro, que é um mercado de altas taxas de juros, talvez as mais altas do mundo, né, de alguma forma protegendo esse consumidor, né? Será que o Bacen teve uma atuação adequada nesse sentido? Né? É uma indagação. Tá? E aí, algumas experiências de outros países, como, por exemplo, em Portugal, demonstram que uma atuação, principalmente dos agentes de regulação, mas também, né, por parte de entes que atuam na defesa do consumidor, em relação à garantia da informação, que é, de certa forma, o que o PL busca também fazer, né, o projeto de lei. A garantia em termos de regulação de uma avaliação mais rígida da concessão de empréstimos. Né? A gente viu o problema, né, do subprime nos Estados Unidos em 2008, que decorreu dessa falha, né, de mercado, dos critérios de concessão de empréstimos. Será que nós regulamos adequadamente isso no Brasil? Né? Principalmente no controle de contratos coligados, o que ocorre, né, no nosso mercado. Então, o consumidor, ao mesmo tempo, tem o cheque especial, tem em conjunto o cartão de crédito, com 10% no mês no um, 10% no mês no outro. Isso ainda tem um seguro embutido, né, e ainda se tem um contrato de capitalização que faz uma venda casada. Né? Será que nós efetuamos um controle regulatório efetivo dessas situações, que acabam gerando um efeito, inclusive, lock-in do consumidor, que é o efeito de aprisionamento? Tá? Será que a regulação ela atendeu a essa busca de uma maior proteção nessa relação, né? Sem necessariamente ter que levar isso ao judiciário para discutir todas as questões no âmbito do Poder Judiciário? Fica a indagação em relação a esse ponto da regulação. Tá? Bom, feitas essas reflexões a respeito, né, da atuação dos consumidores no mercado e da regulação, eu passo, então, a segunda parte que eu prometi para vocês, também algumas gotas de concorrência a respeito do mercado bancário no Brasil. Tá? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, né, pessoal, e esse é um dos objetivos, acredito, do ciclo aqui de palestras do Ministério Público. A minha visão, tá, é uma visão de que nós precisamos ter instituições financeiras fortes, rentáveis. Tá? Eu tenho uma compreensão liberal, né, em relação ao mercado, tá? De forma bem explícita, eu posso dizer isso a vocês. Eu acho que nós temos que ter um mercado financeiro forte, com instituições rentáveis. Isso é, inclusive, saudável para o consumidor, né, porque garante uma maior segurança e confiança nesse mercado. Só que, né, essa busca de segurança, né, e de confiança no mercado, nas instituições financeiras, não pode levar a uma outra situação, né, em que certos agentes econômicos atuam no mercado de uma forma hipersatisfatória, enquanto que a outra parte, os outros agentes econômicos, se situam numa faixa em uma situação de prejuízo constante. Tá? Então, o que se questiona hoje no mercado financeiro é a situação das maiores taxas de juros mundiais, né, em que muito tempo se explicou a partir do spread, né, e do spread que decorreria do inadimplemento, né, por parte dos consumidores, a taxa de inadimplemento, né, que se somam, né, a altas taxas, tarifas bancárias e outras formas de cobrança. Tá? Então, esse é um problema do mercado brasileiro em geral. Tá? Então, as principais instituições bancárias no Brasil, que na verdade hoje é quase um oligopólio, né? Nós temos 4, 5, no máximo, instituições financeiras que dominam o mercado. Né? No país, elas defendem essa situação das taxas de juros e a condição atual, né, com inflação baixa e Selic baixa, né, retirou um pouco dos argumentos que eram apresentados. O argumento das instituições financeiras mudou ao longo do tempo, né? Mas essa situação, né, decorreria, né, de aspectos intrínsecos do panorama econômico brasileiro, que seriam as altas taxas de inadimplência, os altos impostos, né, as explicações que estariam presentes para essas altas taxas, né, no nosso mercado,
por parte desses agentes seriam das taxas de inadimplência, dos altos impostos, dos custos técnicos, que também é outra questão questionável, porque os custos têm diminuído com o uso da tecnologia, né? E aí a reflexão também deve se dar nesse sentido. Custos técnicos e administrativos necessários para garantir o atendimento adequado, né, dos usuários dos serviços bancários no Brasil. Né? Me parece também que nesse ponto, né, os custos técnicos, as agências têm diminuído, a atuação, o uso né, dos serviços através da internet tem reduzido os custos, né, da atuação desses agentes no mercado. Desculpa, eu não trago dados para vocês, mas acho que nós podemos considerar essa situação, né, em decorrência do uso de aplicativos, por exemplo, que boa parte da população faz. Então, apesar dessas questões, né, o mercado financeiro nacional apresenta clara tendência de concentração, e é uma tendência histórica nesse mercado bancário. Né? Como eu disse para vocês, 4, no máximo 5 agentes atuam nessa atuação, atuam dominando, né, por volta de 82% do nosso mercado bancário. Como a gente vai ter, depois eu vou apresentar alguns gráficos nesse sentido. Então, os juros já eram altos no passado, devido à explicação era a inflação, né, a alta taxa básica de juros, a Selic. Essa condição não existe atualmente, né, nós não temos alta inflação e nós não temos uma Selic alta. E, além da inflação menor, houve uma redução brutal, como eu mencionei, da taxa Selic. Né? E aí nós podemos considerar aquele elemento, né, da rigidez das taxas de juros aplicadas no mercado, né, que não interessa muito reduzir o custo para obter esse capital no mercado, as taxas tendem a se manter rígidas. Apesar dessa situação de superendividamento dos consumidores, que eu apresentei no início, né, 65 milhões de pessoas que declaram ter débitos em atraso, 15 milhões que se entendem superendividados, os lucros no Brasil das instituições bancárias bateu recorde em 2019. Tá? Passou de 69 em 2018, 69 bilhões das 4 principais instituições bancárias no Brasil para 81 bilhões, né, num período de crise. Ou seja, a crise se apresenta para todo mundo, mas não se apresenta para o setor bancário. Tá? Se apresenta para as famílias, se apresenta para as empresas que produzem, né? E aí o escape é outro, né? O escape vai para a recuperação e para a falência, né? Mas essas 4 instituições, elas vivem num mundo diferente, né? Talvez num mercado diferente. Tá? Voltando à minha premissa anterior, né? Não se está aqui defendendo que as instituições bancárias não tenham que ter lucro, pelo contrário. Isso é importante, inclusive, para a confiança e segurança do mercado, inclusive para os consumidores. Tá? Então, nesse contexto, é importante lembrar, né, a nossa Constituição Federal, que estabelece a livre iniciativa como um dos fundamentos da nossa ordem econômica, estabelece, né, a valorização do trabalho humano também como um dos pilares da nossa ordem econômica, e, né, como um dos princípios, no inciso 4º do artigo 170, está da livre concorrência. Será que o mercado bancário no Brasil ele atende a esse princípio da livre concorrência? Nesse controle de 82% do mercado por 4 instituições, né, em que atuam de forma livre, né, sem marcação, como a gente diria no futebol, né, sem pressão concorrencial. Será que isso não está afetando a situação de superendividamento dos consumidores? Né? E mais do que isso, né, nós temos que ressaltar, né, no artigo 173, no seu parágrafo 4, conhecido por todos, que a lei reprimirá o abuso do poder econômico, né, que pode estar acontecendo nessa situação em que nós temos um tipo de oligopólio nesse mercado. Então, lembrando aqui a legislação antitrust, nós temos 2 tipos principais de controle da concorrência por parte da lei antitrust brasileira. A regulação através das condutas do mercado, então a disciplina das condutas que são consideradas infrações à ordem econômica a partir do artigo 36 da lei antitrust,
e a regulação das estruturas do mercado, a partir do controle dos atos de concentração, tá? Que está prevista no artigo 88 e seguintes da legislação antitrust. Então, será que essa regulação da concorrência nos termos do 36 e do 88 foi adequada ao longo das últimas décadas, considerando, né, inclusive, né, o mercado que nós temos no Brasil hoje? O porquê incrementar a concorrência no mercado, né? Alguns aspectos seriam positivos, né? Incentivo à eficiência para superar a concorrência. Então, no mercado competitivo, os agentes econômicos tenderiam a ser mais eficientes, né? Por exemplo, reduzindo suas taxas de juros para buscar mais consumidores, né? Né, limitaria de alguma forma, esse tipo de mercado, né, acaba limitando a existência de bancos, né, o mercado concentrado. Né? E isso, né, com poucos bancos, vamos supor que um dos bancos teria uma situação, né, como ocorreu nos Estados Unidos, a gente acha que é impossível, mas ocorreu no principal mercado americano, né, em que um desses bancos tivesse uma situação falimentar. Qual o risco que estaria presente para a economia brasileira, se um Bradesco, né, um Itaú viesse a uma situação falimentar? Né? Certamente não se poderia deixar falir ou quebrar um banco como esse no Brasil, pelo risco sistêmico. Né? Então, aspectos negativos, né, em relação ao incentivo à concorrência, poderia reduzir a existência de economias de escala, né? Isso é uma justificativa para a concentração, muitas vezes, que a concentração ela acaba gerando um ganho em termos de escala no mercado. Por quê? Porque concentrando, esses agentes conseguiriam reduzir os seus custos, né, e, portanto, levar isso ao consumidor. E também, né, a adoção de estratégias agressivas que elevariam os riscos de inadimplência. Né? Então, se nós tivéssemos um mercado muito concorrente, muito pulverizado de instituições financeiras, isso poderia gerar uma estratégia muito agressiva por certos agentes fornecedores nesse mercado, o que poderia levar à inadimplência e riscos sistêmicos também. Então, seriam alguns aspectos negativos de uma concorrência muito presente nesse mercado. Bom, mas para a gente falar um pouco, né, em relação a controles de condutas no mercado e como isso acaba também afetando aos tomadores de empréstimos e muitas vezes o mercado como um todo, nós temos uma análise no CAD do cartel nas operações de câmbio, né, ou seja, se cartelizou as operações de câmbio no Brasil durante 4 anos, pelo menos o que é investigado no CAD, de 2009, se eu não me engano, a 2013. Né? Havia uma cartelização nas operações de câmbio. Né? Isso não está ainda julgado, mas indícios fortes nesse sentido. Até onde a última vez eu vi, né, em relação a essa análise do CAD em relação às operações de câmbio. E também, no âmbito do controle de concentrações, nós tivemos recentemente a análise pelo CAD da operação de aquisição de participação societária pelo Itaú na XP Investimentos, né, que seria mais uma concentração, no final foi aprovada com restrições para tentar se manter uma certa competição, uma certa concorrência nesse mercado financeiro. O histórico também explica um pouco dessa concentração. Talvez a nossa atuação tenha sido deficitária no âmbito desse controle da concentração do mercado. Nós tivemos as privatizações dos bancos estaduais desde a década de 90, né, que acabou sendo conduzida de uma forma à concentração. Depois, o Banco Bradesco acaba adquirindo o HSBC, por exemplo, o Santander, o ABN, Home Bank, o Itaú Unibanco, né, e alguns exemplos, né, de como essa concentração acabou se estabelecendo. Né? Então, a evolução dessa participação dos grandes bancos no mercado, aqui tem um gráfico na verdade, ele vai até 2017, cortou um pouco aqui no slide, né, mas esse aumento da participação dos principais bancos, a concentração acaba aumentando. Né? Aqui a evolução em relação às operações, né, nos ativos, empréstimos e depósitos, também até 2017, a tendência de aumento. O número de agências bancárias no Brasil, né, vejam que Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander
praticamente detém todas as agências bancárias do Brasil, os outros ali representam um número bem reduzido comparado com a soma dos demais. E aí, numa análise comparativa desse mercado, né, e falando da concentração, né, nos Estados Unidos, os 4 maiores bancos tinham em 2015 42% do mercado. Né, e os Estados Unidos têm um mercado que pode ser usado como, né, um exemplo nesse sentido, né, de competição no mercado. O México, né, que tem uma situação econômica similar à brasileira, os 4 principais bancos tinham 70% do mercado. No Chile, 77%. Né? No Brasil, nós tínhamos em 2017 82%. Né? E aí a Febraban se defendia dizendo que em mercados como o Canadá ou a Austrália, a concentração era de 83% a 93%. Né? Mas a condição do mercado australiano e a economia australiana e a economia canadense, né, é realmente, e a condição de regulação é diferente da brasileira. Né? Bom, então o relatório do FMI, né, acabou apontando que essa concentração pode ter um efeito, né, sobre o mercado brasileiro, né, o setor bancário é concentrado no Brasil, o FMI apontou, e de forma interessante, o Banco Central contestou o FMI, né? Mas o FMI, um agente externo, entendeu que é uma concentração do mercado nesses 5 maiores bancos, respondendo por 82% do nosso mercado. Além desses 2 fatores, né, da estrutura do mercado, em particular da concentração em níveis, né, de produtos financeiros, é fortemente correlacionada aos spreads bancários. Vejam que isso é uma constatação, 2 relatórios, tudo do FMI. Existe uma forte correlação. Não se estabelece aqui uma relação causal. O Banco Central afirma que, apesar da correlação, não se pode estabelecer uma relação de causalidade nesse estudo. Mas uma correlação já é importante em termos de análise. Então, dito isso, pessoal, eu me encaminho para o final, agradecendo novamente a participação. Peço desculpas que eu passei, né, um pouco do tempo, mas ressaltando o que eu havia falado no início, a minha estratégia foi de trazer outros elementos para entender o porquê, né, dessa situação grave de superendividamento das famílias brasileiras, que se acrescentou, né, se incrementou na pandemia, aqueles 65 milhões e 15 milhões de superendividados, certamente, né, houve um acréscimo, e me parece que o PL, né, é uma das iniciativas importantes, muito importante nesse momento, a aprovação, mas que talvez não seja suficiente. Talvez nós tenhamos que partir também para uma regulação mais adequada em termos de atuação dos agentes do mercado e também, né, garantir uma maior concorrência nesse mercado financeiro. Muito obrigado a todos e eu fico à disposição depois para o debate. Obrigado, Rafael. Acho que o doutor Gustavo teve uma pequena queda de sinal aí, então vou, em nome da organização, o doutor Gustavo já retornou. Mas eu concluo aqui, então, esse agradecimento ao professor Rafael pelas suas colocações e, em virtude, inclusive, do tempo, de imediato passo a palavra à professora Cláudia Lima Marques, mais uma vez com os redobrados agradecimentos da organização do evento pela sua disponibilidade e participação. Professora Cláudia. Muito obrigado. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar entre amigos, agradecer ao professor Dr. Gustavo Munhoz, ao professor César Santolin, e o prazer de escutar o professor Rafael Dresch, que traz pontos importantes, né? Eu vou concentrar, então, agradecendo essa exposição tão bela do professor Dresch, e vou concentrar os meus esforços no projeto de lei 3515, uma primeira parte sobre o seu, vamos dizer, o seu valor, né, o que ele traz e a sua história, né? Então, chamaria de história e urgência em virtude da Covid e da aprovação desse projeto. E numa segunda parte, o conteúdo do projeto, né, que é de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que nesse 12 de setembro completa 30 anos. Então, como será visto, ele é, vamos dizer, a consolidação deste microsistema.
e os seus 2 capítulos que ele procura introduzir no código, um sobre o tratamento e um sobre a prevenção do superendividamento. Eu gostaria de iniciar definindo o superendividamento e distinguindo-o de endividamento. O Código do Consumo da França, que já foi mencionado pelo professor Dresch, tem um capítulo sobre o superendividamento e uma definição que foi trazida também, não é? O superendividamento é definido como a impossibilidade do consumidor de boa-fé fazer frente a todas as suas dívidas, vencidas e vincendas, sem prejudicar o mínimo existencial. Em recente relatório naquela série de cidadania financeira, o Banco Central do Brasil, o relatório é de 29/6/2020, pela primeira vez usa essa definição de superendividamento. É o relatório sobre o endividamento de risco. Esse relatório do Banco Central assume, então, a mesma definição de superendividamento, dizendo que os estándares que medem o chamado endividamento de risco, que seria a inadimplência, né, não são suficientes para a retomada do pós-pandemia brasileiro, porque o Brasil precisa de estándares subjetivos, e isso seria o superendividamento, que é um fenômeno global no qual a pessoa pode estar, inclusive, em dia em alguma das suas dívidas, inclusive das dívidas bancárias, geralmente está em dia, porque é consignado, né? Mas está devendo e tem esse efeito, que é o efeito de perda de confiança no futuro e perda de empreendedorismo, não é? Que foi justamente o ponto que o professor Dresch tocou, não é? No modelo norte-americano, que existe desde o século XIX, né? Que é chamado de falência do consumidor. Existe no Bankruptcy Code norte-americano 2 capítulos que são usados historicamente pelos consumidores para o Fresh Start, ou Second Chance, né? Justamente porque a sociedade de consumo norte-americana é considerada, vamos dizer, muito empreendedorismo. E se o empreendedor, depois ele tem a falência como empreendedor, como pessoa jurídica, depois ele vai ser consumidor. E o resto das suas dívidas, as dívidas que nós chamaríamos aqui de mínimo existencial, que é o do dia a dia, ele tem que também renegociar, ou, no caso norte-americano, havia esse perdão de dívida, e na reforma realizada pelo governo Bush, ficou até parecido com o sistema francês, que é um plano de pagamento. Existem menos casos de perdão de dívida nos Estados Unidos, mas mais pagamento. Bem, então vamos aos pontos dessa definição. Não é uma visão global, é uma visão que preserva o que está vamos dizer, em jogo, é o mínimo existencial, que é uma noção do direito público, e na definição do Banco Central é o nível de vida, não é? A faixa de vida, se ele está na faixa A, B, C. Por isso, a minha distinção, vamos dizer, e eu não quero usar a definição do Banco Central, é porque o problema realmente de superendividamento é um problema de mínimo, de sobrevivência, de alimentação 3 vezes, ou pelo menos 2 vezes ao dia, de ter um teto para a proteção sua e de sua família, agora na Covid, e de ter higiene, itens de higiene, itens de roupas, etc., itens de proteção contra o frio, não é? Ou de possibilidade de trabalhar, enfim. Então, isso é o mínimo existencial. Acho que o superendividamento, a definição francesa é a melhor. Então, entrando na palestra propriamente dita, na primeira parte, o histórico desse projeto e a urgência. O histórico, eu quero usar o relatório do Banco Mundial de 2012, que foi iniciado, assim como os estudos brasileiros, em 2010. Nós estávamos falando do relatório do Banco Mundial, que está publicado na revista Direito do Consumidor, se quiserem seguir isso. O relatório do Banco Mundial é sobre a crise financeira de 2008, também mencionada pelo professor Dresch,
e ele estuda 54 países e 34 deles de média ou baixa renda, que é onde são os emergentes, né, onde está o Brasil. E ele observa que dos países desenvolvidos, né, ou de alta renda, todos têm essa lei. E dos países de média ou baixa renda, 60% não tem esse tipo de lei de falência ou insolvência das famílias, sobreendeudamento, né, ou superendividamento, enfim, o nome que querem dar para a lei, não importa, mas uma lei semelhante. E o Senado Federal chamou uma comissão de juristas, chamou uma sobre arbitragem, chamou uma sobre processo civil e uma sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Todas essas leis já foram aprovadas, menos a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Essa comissão de juristas, assim como as outras, foi liderada por um ministro do STJ, no caso foi o professor Dr. Antônio Herman Benjamin, que é alumni, né, da URGS, para nosso orgulho. E ele, então, foi o presidente dessa comissão, que teve a professora Ada, o professor Kazu Watanabe, o professor Roberto Pfeiffer, da USP, né, na época coordenando o PROCON São Paulo, o membro do Ministério Público, Leonardo Roscoe Bessa, e eu como relatora geral. Então, muito enxuta a comissão, mas ela fez 6 meses de negociação só com a FEBRABAN, fez 35 audiências técnicas com os stakeholders, fez 8 audiências públicas nas 5 regiões do país. Trabalhou 2 anos e fez esse projeto de lei, e que, nesse sentido, ele tem um estudo muito sólido dos projetos pilotos do Brasil e das melhores práticas mundiais e desse relatório do Banco Mundial e de algumas outras leis do mundo, inclusive a lei da África do Sul, sobre inclusão bancária da população, no caso, discriminada lá. Bem, eu queria destacar também 2 recentes documentos, esse do endividamento de risco do Banco Central, que aceita, então, a necessidade de tratar o superendividamento, prevenção e tratamento, inclusive tratamento extrajudicial é a solução que o Banco Central brasileiro assume. E o relatório da OECD, de julho do ano passado, que também é sobre a necessidade de legislar, principalmente do crédito responsável, que é o capítulo da prevenção. Bem, então, para terminar essa parte do histórico, quais são as grandes linhas que foram dadas pelo Senado Federal e foram aceitas e propostas nesse anteprojeto, que tinha o nome 283, de 2012, foi aprovado por unanimidade no Senado Federal e trocou de nome na Câmara, e agora eles têm um nome único, então vai continuar esse número, que é o 3515 de 2015. Eu destacaria 3 pontos. O primeiro é, vamos dizer, da economia do comportamento, da cultura que ele muda, né, e o design que ele propõe. Na parte de prevenção, a cultura é sair da cultura da exclusão, do nome sujo, da pessoa ter que emprestar um nome, não é? Principalmente são pessoas que só têm o nome, de 1 a 3 salários mínimos, o Banco Central também confirma isso, e para uma cultura do pagamento. E que, então, por que esse projeto, esse modelo francês, que é chamado modelo da reeducação? Justamente porque não se pode reeducar financeiramente todo um país, ou educar, no caso dos idosos, 30% dos idosos são analfabetos no Brasil. E 40% tem uma educação mínima de 1 a 4 salários mínimos, desculpe, de 1 a 4 anos de educação formal, que eles chamam, né? Então, é analfabetismo funcional. Isso era muito difícil de ser resolvido por um projeto de lei. Então, a cultura da reeducação financeira, né, que está nesse projeto, e o princípio da educação financeira será a longo prazo, né, mas já o plano de pagamento e os comprometimentos, porque é um título extrajudicial que vai ser assinado pelas pessoas, ele se compromete a não, vamos dizer, fazer novas dívidas, ele se compromete a pagar. Então, ele aprende
pagando, né? E essa mudança cultural é um dos grandes designs desse projeto. O segundo design, ainda mais inovador, é sobre o conflito. Como é que vai ser o conflito? Como é que ele é desenhado hoje, né? Nas revisionais, ele é desenhado individualmente. Então, é um credor e um consumidor, não é? Tentando ver se dá para conseguir uma cláusula abusiva. Praticamente, hoje na jurisprudência não existem cláusulas abusivas bancárias. É tudo permitido. Todo tipo de capitalização, semanal, diária, desde que esteja no contrato. Então, é um design que não funciona. E ainda mais com os juros correndo, também não funciona. É preciso estancar, né? É preciso fazer um título novo, uma renegociação nova, né? E esse título que terá que ser pago no tempo e no modo devido. Isto é, primeiro os menores créditos, e que podem ser afastados, e depois os mais altos créditos. Então, o design continua, né, porque existem renegociações em bloco, são os famosos feirões de dívida, né, que também eles têm o mesmo desenho, que é vamos dizer, um individual, né? A pessoa vai no primeiro credor, promete que vai pagar, então se ganha R$1.000, vamos imaginar que o Corona Voucher é o mínimo existencial, que são 600, mais ou menos, né? Então, ele vai no primeiro, ele tem 400 para pagar, ele promete 400. Ele vai no segundo, promete 400. Então, ele até pode pagar 800, comprometer o mínimo existencial, né, para pagar em 1 mês, 2 meses. No terceiro mês vai acontecer um acidente da vida, alguma doença, alguma coisa, que ele precisa fazer um gasto extra e ele não vai conseguir. Então, houveram 800 feirões de dívida no ano passado, segundo a Febraban, mais de 800. E eles têm 70% não são pagos. Por que não são pagos? Porque não fizeram um design de solução de controvérsias decente, né? Os senhores que gostam de análise econômica, a Harvard tem uma cadeira que é sobre design de solução de controvérsias, porque isso é o grande, vamos dizer, a grande linha do futuro, né? Então, o design foi feito foi feito na URGS, por 2 magistradas, Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, que estavam me acompanhando na minha primeira pesquisa sobre o perfil do superendividamento, e elas criaram esse design, que ganhou o prêmio Inovare da magistratura em 2008, né? E o PL absorve esse design. Qual é o design que elas fizeram? Elas imaginaram, já que é tudo com base na boa-fé, o projeto tem, e esse é o segundo ponto, né? A base é a boa-fé, que o credor também está de boa-fé, que existe a chamada exceção da ruína, né? Então, a exceção da ruína é isso. Se boa-fé é um pensar refletido, um pensar no outro, se eu visualizo o outro, se eu sei que ele está na ruína, como dizem os norte-americanos, né, duty to mitigate your loss, você não pode aumentar os seus ganhos, né, ou as suas perdas, e você não pode desconsiderar que ele precisa de uma ajudinha, né, de uma cooperação de boa-fé para fazer o pagamento. Então, elas imaginaram, olha, os credores no Brasil também estão de boa-fé. Eles já perderam, inclusive, a ideia de que vão receber esses créditos, eles virão renegociar. Então, elas imaginaram uma conciliação em bloco entre um credor e todos os seus devedores. Chamaram, eles vieram, e é um projeto de sucesso que depois do Rio Grande do Sul foi para o Paraná, foi para São Paulo, foi para Alagoas, Pernambuco, está no país inteiro. A OAB fez uma cartilha sobre todos esses projetos de superendividamento. Por que é um design de sucesso? Porque preserva o mínimo existencial e comprova a boa-fé. Porque se algum desses credores souber que a pessoa não está de boa-fé, afirma, olha, ele faz 2 meses, 3 meses que fez o crédito. Ele está de má-fé. Aí todos já não fazem a conciliação, porque a conciliação é voluntária, né? Quem é contra a conciliação? Ninguém é contra. Bem, para evoluir, né? E permitem descontos, esses descontos dos feirões de dívidas, que é de 90%, 80%, eles dão esses descontos para a pessoa poder pagar. Eles estão comprometidos tão comprometidos quanto o consumidor com o pagamento, com o plano de pagamento. Então, é um design de enorme sucesso.
Bem, o segundo ponto, então, é a boa-fé, já falei sobre isso, mas eu queria frisar o que o doutor Gustavo Munhoz mencionou, e que a Ordem dos Economistas do Brasil considera o maior ganho desse desenho do PL 3515, que é não há perdão de dívidas. Eu até confesso que sugeri o perdão de dívidas, não foi aceito. Inicialmente, o brasileiro, para sair dessa cultura da exclusão, cultura da dívida, para a cultura do pagamento, ele precisa sofrer um pouquinho, né? E começou assim também na França. Depois, várias modificações, hoje há o perdão de dívidas. Então, não há perdão de dívida, não há calote, não há nada disso, porque para evitar o moral hazard, isto é, existem normas específicas, eu até aproximei aqui o texto, se os senhores quiserem, depois posso lê-las no final, e que qualquer fraude, qualquer má-fé subjetiva aí do consumidor, ele será excluído da conciliação. Também uma sanção que não existe, não existe no Código de Processo Civil. Bem, então, ele é totalmente excluído do procedimento. E o último ponto desse design, que eu gostaria de frisar ainda mais, não é que ele é formado para um incentivo, ele tem sanções, tanto na parte do crédito responsável, então o crédito irresponsável, que é a lei da África do Sul, né, crédito irresponsável, vai ser sancionado com perda das taxas, com perda de juros, não do principal. O principal sempre é preservado em todos os sentidos, até mesmo para quem não concilia, mas existem incentivos à conciliação. Então, esse incentivo é que quem conciliar vai receber primeiro, quem não conciliar vai ter que ir ao judiciário, e aí examina como é que foi feita essa contratação, as cláusulas abusivas, se existirem cláusulas abusivas na época, né? E, enfim, mas recebe depois, de qualquer maneira recebe depois, tem uma moratória de 180 dias ali para o recebimento desse. Bem, então o design é que é parajudicial. Também o que o Banco Central, o Banco Mundial, a OECD, todo mundo gosta muito desta ideia da parajudicialidade. E para terminar, numa segunda parte, o que está dentro do código, desses novos capítulos do Código de Defesa do Consumidor. Eu faria a liaison entre a primeira e a segunda parte com a ideia de urgência. Por que é urgente, né? O doutor Brecht trouxe a PNAD e a PEC antes da pandemia. Agora existe uma PNAD Covid do IBGE, que é por telefone, então não é tão segura. Mas, de qualquer maneira, essa PNAD afirma que nós temos 4 milhões de domicílios que pediram empréstimo no último mês, o PNAD Covid de julho, né? Nós aumentamos a desocupação brasileira e nós tínhamos, em junho, eu tenho as duas aqui, a de julho saiu ontem, por isso que eu estava anotando ela. Nós tínhamos 13,7 milhões de por cento de desocupação, que são mais ou menos, eu não tenho aqui o número de milhões de pessoas, 12,3 milhões de pessoas. E aumentou 3,7% de desocupação só de junho para julho. E tem um número impressionante de 38,2 milhões de pessoas desocupadas no país, sendo que 19 milhões sequer são chamados desalentados, sequer procuram um emprego. No mês de junho, eram 18,5 milhões, então aumentou 500 mil de pessoas em um mês. A Covid está sendo, assim, impressionante nisso. Nós temos 43% das famílias, dos lares, dos domicílios brasileiros, né, com pessoas que têm o auxílio emergencial, que vai acabar, está movimentando a máquina, mas vai acabar em breve. E o valor mensal, enfim, que de redução de renda, nós temos 29,5 milhões em junho, em julho eu não consegui esses dados. Então, os dados da urgência são enormes. E com isso eu chego
E no último ponto dessa apresentação histórica, né? Então, é um projeto sólido, as melhores práticas mundiais, enfim, tudo. Mas por que ele é urgente? A Ordem dos Economistas do Brasil e o Instituto por um Capitalismo Humanista, do professor Ricardo Sayeg, da PUC São Paulo, eles disseram o seguinte: olha, esse projeto tem, microeconomicamente falando, ótimos efeitos, que é reincluir essas pessoas, né? Essas pessoas eram calculadas em 30 milhões antes da pandemia. Agora, o IDEC e o Brasilcom calculam em 42 milhões, os superendividados. Por quê? Porque 67,1% dos brasileiros estão endividados. Então, mais ou menos a metade estariam superendividados. Bem, mas macroeconomicamente eles calcularam com cálculos keynesianos, é um belíssimo parecer que é publicado na Revista de Direito do Consumidor 130. Então, calculando esses 62 milhões de pessoas, quanto ganham, como é que eles poderiam pagar, né, se pagassem as suas dívidas, a média das dívidas, eles chegaram entre 62 milhões e 30 milhões, o lucro anual, vamos dizer assim, lucro não, né? A reinjeção de valores anual desse projeto, fazendo os planos de pagamento, e reservando o mínimo existencial, porque o mínimo existencial vai ser gasto em consumo de comida, consumo com microempresários, né? Então, esse mínimo existencial, ele significa 250 bilhões a 555 bilhões de reais ano. É mais ou menos a reforma da Previdência, né? Que reduziu para 800 bilhões em 10 anos. Esse PL significa macroeconomicamente 250 bilhões ano no mínimo. Bem, então o que tem dentro desse PL? Tem um capítulo sobre prevenção, que traz a ideia do superendividamento, que acontece por acidentes da vida. Eu analisei 6.165 casos de conciliação em bloco, né? E 81,7% dessas pessoas ganham 1 a 3 salários mínimos. Se aumentarmos para 1 a 5 salários mínimos, são 93,8% desse grupo, de 6 mil pessoas. Esse grupo beneficiou 16 mil credores, na verdade, 15.592 credores. E apenas 1,2% ganha mais de 10 salários mínimos. Isso também está no relatório do Banco Central. Qual é o problema? É que quanto menor o salário, é mais difícil preservar o mínimo existencial. E também é mais difícil renegociar nos bancos. 76,4% tentaram renegociar diretamente com os bancos e não conseguiram. Muitos estavam em dia, e 94% dessas 6 mil pessoas nunca tinha tido um processo judicial. Então, a boa-fé claríssima aqui deles, né? E por que eles se superendividaram? São chamados acidentes da vida, 26,5% redução de renda, 23,3% desemprego, quando o desemprego era 10%, e 20,6% é doença ou morte na família. 4,9% é divórcio, separação, etc. Então, vejam que esses acidentes da vida, todos estão acontecendo em bloco, em escala, na Covid, na pandemia da Covid. Bem, então, o que é o crédito responsável? É o que já informou o professor Dresch, né? Vem também da Europa, dos Estados Unidos, do Banco Mundial, da OECD, enfim. É uma avaliação melhor, é informação, é entregar cópia do contrato, resumo de quantas prestações estão sendo comprometidas, coisas mínimas, assim. Combater o assédio de consumo, né, principalmente protegendo os idosos, os mais vulneráveis, isso também é uma linha da ONU, do Banco Mundial, da OECD, enfim. Nada de novo aqui nessa parte. O novo, realmente, são os 3 artigos finais do tratamento, né? O primeiro é sobre a conciliação, o segundo também é muito inovador. Por quê? Porque a minha primeira pesquisa na URGS, né, no Observatório do Crédito e Superendividamento, que é um projeto com o Ministério da Justiça, foi com a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela pode fazer essa conciliação e faz. Por exemplo, e faço uma homenagem, a Defensoria Pública
do Rio de Janeiro. Faz há mais de 15 anos essa conciliação em bloco, inspirada pela pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também o Procon São Paulo, né? O Procon São Paulo faz mais de 10 anos, mas faz essa conciliação. Então, o segundo artigo é isso. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Unifra em Santa Maria, junto com o Procon de Santa Maria, faz isso também. Então, as universidades também podem fazer, assim como fazem feirões de dívida, né? Podem fazer essa conciliação em bloco, que termina com esse título executivo extrajudicial. Bem, e o último artigo é justamente, né? E com isso eu termino, né? Muitas vezes a pessoa está em dia. Vou contar aqui um caso, né? Que é um caso desidentificado, desses 6 mil, mas a gente chama de caso da Gorete. Era uma catadora de lixo das ilhas de Porto Alegre e ela tinha uma dívida pagável de 14 mil reais, que iniciou com uma dívida de 3 mil reais, então, claro, os juros, etc., né? Mas era pagável pelo que ela ganhava. E não foi possível a conciliação, porque não tinha lei, né? Mas também porque ela estava em dia. Então, no final, a magistrada Clarissa Costa de Lima pergunta a ela assim, por que a senhora fez a dívida? E ela diz, olha, eu moro com meus 2 filhos, portanto, arrimo de família, eu sou catadora de lixo e, na época, antes da pandemia, ela ganhava um salário mínimo. Minha mãe ficou doente, veio morar na minha casa, que está acontecendo muito também na Covid, né? E ela precisou de um remédio, então eu fiz a dívida, como ela chamava o crédito. Antes da dívida, eu trabalhava só de dia. Agora, com a dívida, eu trabalho de dia, de noite, e eu não estou mais aguentando. Então, eu vi na televisão que tinha esse projeto aqui, eu vim pedir para renegociar. Então, o último capítulo é um plano de pagamento compulsório feito pelo magistrado. Então, vai ser um processo mesmo, né? Para judicialmente não funcionou, tem que ser judicial, então, o plano de pagamento, sem perdão, com preservação do pagamento do principal, apenas com essa diferença, vamos dizer assim, que será pago primeiro o plano conciliatório e depois o plano compulsório. Então, uma espécie de moratória para o recebimento devido do crédito. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e a todos que nos escutam, eu sugeriria visitar o site do brasilcom.org.br, onde estão esses documentos, né? E, inclusive o estudo da Ordem dos Economistas do Brasil. E lá há uma campanha, #AprovaPL3515, porque, claro, nós não podemos mudar o mercado bancário, né? Mas nós podemos mudar o mercado de crédito, de consumo, e podemos ir para esse século XXI, né, de mais lealdade, mais transparência, e também uma possibilidade do consumidor de boa-fé pagar as suas dívidas e reentrar na sociedade de consumo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia, por essa exposição ao mesmo tempo profunda e sintética, porque sabemos todos que se tivéssemos possibilidade, e a professora nos permitisse, poderíamos explorá-la por muito, muito mais tempo, pelo conhecimento que tem da área e pelo conhecimento não só teórico, mas prático, porque a professora Cláudia se notabiliza por ser uma acadêmica que tem uma profunda dedicação a transformar em efeitos práticos reais aquilo que a academia produz. E os exemplos são vários do quanto ela se envolve na temática da elaboração de projetos de lei e discussões que acabam se refletindo para todos aqueles que trabalham com o direito. Realmente, em função do tempo, nós acabamos ficando extremamente limitados. É um compromisso nosso, doutor Gustavo e eu, de respeitar esse tempo que nós todos pleiteamos das pessoas e imaginamos que todas elas, justamente por isso, estão focadas na ideia de que o evento se encerra agora às 11h30. Temos, então, ainda mais uns 10 minutos. Eu queria aqui agradecer
imenso volume de perguntas que recebemos. Eu não terei condição obviamente, de levar todas aos palestrantes, mas queria agradecer ao Thales de Souza, a Luziarim Tramontina, ao Gianni Saad, ao Leonardo Godinho, a Jamile Santiago e ao professor Eugênio Battesini, que está acompanhando o nosso palestrante da próxima sexta-feira e que também aqui formulou questões muito interessantes. Eu passo, então, a palavra pela ordem por 5 minutos para o professor Rafael e para a professora Cláudia, tentando, de uma forma muito pouco arbitrária, até sintetizar as perguntas que recebemos nos seguintes aspectos, e aí deixo aos professores a liberdade de escolher como enfrentar, que é qual é isso talvez seja mais dirigido ao professor Rafael, como lidar com esse confronto entre um eventual excesso de regulação quando nós temos hoje tantas pressões no sentido de demandas para a regulação, com o que o próprio professor anunciou, o seu viés liberal, como é que o liberalismo lida com a questão do excesso da regulação. E nesse contexto, inclusive, uma questão que veio especificamente sobre um assunto que até foi discutido na semana passada, que é essa tentativa da fixação de um limite para a taxa de juros, projeto aprovado no Senado, que ainda vai a exame na Câmara dos Deputados. E em relação à professora Cláudia, das várias perguntas, recolho também aquela que diz respeito à atuação do Ministério Público, em que medida o Ministério Público, pelos instrumentos que tem à sua disposição, poderia contribuir para esse quadro de prevenção ao superendividamento, inclusive tocando em algumas práticas abusivas que ainda se percebem. O professor Rafael mencionou o envio indesejado de cartões de crédito, mas ainda há casos, especialmente na área dos créditos consignados, que nós sabemos que talvez merecessem um tratamento mais efetivo. Então, primeiro o professor Rafael, 5 minutinhos, depois a professora Cláudia, lamentando exatamente a falta de mais tempo. Professor Rafael. Muito obrigado. E de forma bem sintética, né? O primeiro ponto, eu acho que é realmente adotar medidas de incentivo à concorrência no mercado. Esse problema da concentração que eu apontei é um problema importante, né? O estudo do FMI que eu citei, ele demonstra que há uma correlação entre essa concentração no mercado financeiro e a situação que nós temos de altas taxas, por exemplo. E hoje, né, nós temos várias possibilidades de incrementar essa concorrência no mercado financeiro em função das fintechs e também em função das cooperativas de crédito. Acho que seriam duas frentes importantes, tá? Principalmente protegendo as fintechs, tá? Porque esses grandes players do mercado eles têm adotado certas medidas específicas limitadoras da atuação das fintechs, algumas dificuldades para isso. Então, essa proteção de uma atuação e de entrada desses concorrentes no mercado seria relevante. Tá? Então, esse seria um primeiro ponto. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é que eu não sou a favor de limitação compulsória de taxas. Tá? Eu acho que não é esse o caminho, determinar uma taxa de juros legalmente. O mercado ele deve atuar de forma livre, mas essa regulação seria, sobretudo, centrada nesses comportamentos abusivos detectados no mercado. Um exemplo são dos créditos consignados, que tem se verificado várias práticas abusivas no mercado. Então, regular essas práticas de forma efetiva, realmente, e, com isso, né, determinar certos balizadores para a atuação desses agentes econômicos do mercado. Porque o que a gente tem que ter presente, pessoal, é que quando se tem uma concentração nesse nível, como eu disse, pode-se determinar uma posição dominante de mercado, principalmente quando as práticas ficam muito similares. Né? Ou seja, eu sei como meu concorrente, eu tenho 3 concorrentes, nós dominamos 85% do mercado. Eu sei como esse mercado atua, né, e não vai mudar realmente essa prática do meu concorrente, ele sabe também como eu atuo, não precisa formar um cartel. Né, simplesmente nós darmos continuidade a essas práticas do mercado.
Então, de alguma forma, a regulação ela deve, quando essas práticas elas realmente configuram prejuízo ao consumidor, elas devem ser reguladas. E vejam, a regulação aqui não é antiliberal, né? A regulação ela se justifica pelas falhas de mercado. O mercado não funciona em concorrência perfeita, né? Se o mercado funcionasse em concorrência perfeita, não seria necessária a regulação. Mas o mercado, como o mercado financeiro brasileiro, né, ele efetivamente não é um exemplo de concorrência perfeita. Tá? Então, economicamente, há uma justificativa para a regulação. Então, seriam essas breves considerações e agradeço novamente a oportunidade aí, o convite dos amigos. Eu agradeço também a pergunta e a oportunidade. O projeto está na mão do eminente deputado Rodrigo Maia. Então, essa campanha, #AprovaPL3515, tem que ser enviado aos deputados, um verdadeiro enxame digital, não é? E há uma possibilidade de todos votarem na Câmara de Deputados, tem uma votação teórica ali, né? E, portanto, agradeceria se pudessem votar. Bem, o MPCOM e a Abrampa já se manifestaram a favor e o MPF também, a favor da aprovação do projeto. Então, a atuação, vamos dizer, coletiva, poderia ser direcionada para vamos dizer, essas bases do projeto, não é, que são de boa fé, então, portanto, já estão em vigor, né? O crédito responsável, a proteção coletiva dos idosos, dos analfabetos, que é um grande problema, mesmo no Rio Grande do Sul, e pessoas com chamado conhecimento, saúde, né, comprometida. Então, é possível realmente, e o exemplo está no Ministério Público de Uberlândia, o doutor Fernando Martins tem feito atuações preventivas muito importantes, né? Inclusive são publicidades enganosas, né? Que ofereciam moratória, quando na verdade não era uma moratória, os juros inclusive eram mais altos. Enfim, existe muita possibilidade de atuação já com o Código de Defesa do Consumidor em vigor, né? O projeto, ele especifica algumas práticas comerciais abusivas, e essa é talvez a que eu gostaria de frisar mais, que é recusar ou não entregar cópia do contrato ao cliente, né? E por que isso é tão importante? Porque a informação, eu tinha aqui alguns dados dos 2.953.729 reclamações que estão no consumidor.gov. E segundo a doutora Amélia Rocha, né, 78,32% dos casos é problema informacional, né, que é esse déficit aí, enfim, os senhores que podem dizer mais, né, que o mercado brasileiro é péssimo em informação. Então, aqui eu acho que é possível, seja com a análise econômica do direito, seja com os instrumentos tradicionais de defesa do consumidor, né, tentar ajudar o mercado brasileiro a se tornar mais leal, e nesse sentido, com maior informação, né, e com menos problemas ou falhas, né, de mercado, que no nosso caso são muito grandes. Mas eu agradeço essa oportunidade e diria que o tempo a gente faz, né? Então, nesse sentido, agradeço muitíssimo esse tempo e essa grande audiência, essa oportunidade. Eu acho que estamos, como disse, convergentes. Não há ninguém contra esse projeto e mesmo a FEBRABAN está tendo dificuldades de manifestar-se contra, manifestando-se, inclusive, a favor. Bom. Bem, obrigado, professora Cláudia. Professor Gustavo, para o encerramento. Ok. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos palestrantes pelas brilhantes exposições. Foi exatamente como nós imaginávamos, né? Os palestrantes tão qualificados realmente nos brindaram com uma grande exposição nessa manhã. Gostaria de agradecer ao grande público, tivemos um grande acesso pelas duas plataformas, né? Inclusive pelo YouTube, aí, em torno de quase 100 pessoas aí acompanhando as palestras. Muitas perguntas, o que sinaliza o interesse do auditório em relação ao que os palestrantes
expuseram, né? Realmente, em função da premência do tempo do nosso compromisso, nós infelizmente não vamos poder formular todas as perguntas, mas eu agradeço. Gostaria de fazer um registro de que muitos PROCONs acompanharam o evento pelo YouTube, é o registro que nós temos aqui. E então, agradecendo, vamos finalizando o nosso evento de hoje, anunciando que no próximo dia 28, então, encerraremos o nosso ciclo com a presença do Dr. Luciano Benetti Tim, né, ex-secretário agora nacional do consumidor, e do Dr. Eugênio Battesini, que vão debater a questão da lei de liberdade econômica num cenário pós-Covid-19. E aí pretendemos, então, encerrar esse ciclo de debates. Obrigado ao meu parceiro, doutor César Santolin, professor Santolin, e aos demais. Na semana que vem voltamos para o horário das 10h30. Perfeito. Então voltamos às 10h30. Obrigado a todos. Um bom final de semana e uma boa semana seguinte. Obrigado. 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 Um abraço.